O Vitor está entrando aqui, deixa eu ver. Ele ainda não conseguiu entrar não, mas a gente vai seguindo adiante. Ninguém falou mais nada, então vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela aqui, que a gente vai fazer agora, nessa parte inicial, só um batidão sobre o conteúdo de indicadores. Como eu acredito que vocês já devem ter conhecimento sobre os indicadores, né? A gente vai fazer um apanhado geral, mas eu vou focar no que interessa para a gente hoje, o que vai trazer resultado para a gente hoje, né? A gente sempre precisa ser o máximo específico possível, né? Mais conciso e específico possível para a gente não perder tempo. Então, vamos lá. Vocês conseguem ver a minha tela aí? Sim. Tá certo, né? Então, caso ainda haja alguma dúvida sobre o programa, né, sobre a jornada, né, a gente está participando do programa Brasil Mais, que ele acontece por meio do Ali Produtividade, que é um programa do Sebrae também, né? Esse Ali são os agentes locais de inovação. No caso, eu sou agente local de inovação, de Posse e da região também. Pego cidades como Iaciara, Simolândia, Alvorada do Norte, essas cidades da redondeza, né? Inclusive, eu tenho algumas empresas que estão participando também de Iaciara e de Simolândia também. Simolândia e Alvorada, né? Uhum. Eu acredito que na minha correria aí com vocês, eu não cheguei a fazer minha apresentação, né? Como agente, eu iniciei esse ano como agente local de inovação de Posse, né? 2023. Mas, assim, eu sou graduado em análise de desenvolvimento de sistemas, minha área de formação, tecnologia, né? Só que eu sempre tive uma familiaridade muito grande com o ambiente empresarial. Meu pai tem empresa, eu sempre já trabalhei já com ele, né? Então, o ambiente empresarial, para mim, ele já é uma questão meio familiar, compreendem? Uhum. Aí, dessa forma, eu desenvolvi gosto pela coisa, né? Entender por que às vezes a empresa do meu pai não seguia muito bem. E aí eu fui me aprimorando através da minha graduação. Eu trabalhei alguns anos também na própria faculdade que eu concluí o curso, a Unip, né? E aí fiquei administrando a tutoria das turmas, ministrava algumas palestras, conteúdos também relacionados à área de tecnologia. Mas aí me apareceu a oportunidade de fazer algumas pós-graduações na área empresarial, no ambiente empresarial, né? Eu fiz gestão da tecnologia da informação, governança de TI, estratégia de negócios para TI, fiz MBA executivo em gestão empresarial também. Então, esse segmento aí de empresas sempre foi muito interessante para mim. E eu topei esse desafio dos agentes locais de inovação, né, do Ali, como uma experiência profissional muito boa. Então, até o momento tem me agregado bastante coisa e eu acho muito interessante conversar com os empresários, entender o problema de vocês e a gente discutir isso aí para tentar trazer soluções. O ponto principal que a gente sempre quer é solução, a coisa que dá resultado e dá retorno, né? Em cima disso aí, a gente estuda algumas teorias. Essas teorias, o pessoal tem às vezes o costume de falar assim, o Sebrae é só teoria e tal. Claro, tem que ser teoria, porque não existiria luz, tecnologia nenhuma, computador, se não houvesse as teorias por trás. Só que aí a diferença é quando a gente pega a teoria e aplica ela na prática. Exatamente isso que a gente está fazendo com vocês. A gente traz teoria e traz também a prática, para que realmente dê resultado e a gente consiga mensurar isso. É isso que a gente faz desde o começo do projeto. A gente faz a etapa 1, que é o radar de inovação, fazemos a etapa 2, que é a análise dos problemas, entender o que cada um impacta no custo da empresa e no faturamento, né? Em cima disso, a gente monta os nossos indicadores de produtividade para fazer a avaliação inicial da empresa. Aí fazemos etapa 3 e 4, que é essa espécie de treinamento sobre indicadores e protótipos. Depois a gente passa para a etapa 5, onde a gente coloca a mão na massa daquele protótipo que a gente já identificou, né? E aí fazemos também a etapa 6, que é a implantação desse protótipo. Etapa 7 é o teste. E etapa 8, a finalização do projeto.
Lógico, na etapa 2 a gente vai identificar alguns problemas, priorizar um. Esse problema priorizado vira um protótipo. A gente elabora um protótipo para poder resolver ele. Os outros problemas a gente vai deixar de lado? Não. A gente vai pegar esses outros problemas, organizar eles e detalhar em um plano de ação, onde a gente também vai tentar trazer soluções para todos esses outros problemas durante o projeto. Beleza? Uhum. Vocês têm alguma dúvida sobre a jornada? Tá tranquilo? Tranquilo. Beleza, então. Vamos seguir adiante. Esse foi um resumão do Brasil Mais, né? Ao final do programa, a 9ª etapa, a última, a gente retorna depois de 3 meses que eu finalizar a etapa 8, né? A gente finalizar a etapa 8, eu retorno com 3 meses depois e a gente faz outra avaliação, outra mensuração final para poder entender se realmente deu resultado ou não. Beleza? Certo. Beleza. Vamos lá. Essa etapa 3 é a etapa de produtividade e os indicadores de desempenho. A gente vai fazer esse apanhadão geral aí, né? No primeiro bloco, a gente vai verificar aqui produtividade. No segundo bloco, verificamos a importância da avaliação de desempenho e dos indicadores. E o terceiro bloco, terceiro e último, a gente verifica o indicador que a gente vai acompanhar durante todo o projeto. Beleza? Beleza. Vamos lá. Por que eu preciso ser mais produtivo? Produtividade não é tudo, mas no longo prazo é quase tudo. A capacidade de um país elevar o padrão de vida de sua população depende quase exclusivamente da sua capacidade de elevar o nível de produção do trabalhador. Essa afirmação ela vai ter um sentido maior quando a gente verificar o próximo slide, né? Quem disse aí foi Paul Krugman. E o que vai ser, afinal, a produtividade? Pelo que a palavra já remete a gente, é aquilo que dá resultado, traz produção que seja palpável, mensurável. Então, de acordo com esse slide aqui, a gente verifica que a produtividade é um cálculo entre a produção versus os insumos que a gente consome para poder produzir um determinado material ou produto, né? O serviço também entra nesse sentido aí. Por exemplo, quantos carros que um trabalhador ele pode produzir ou vários trabalhadores, né, podem produzir em um determinado período com a quantidade X de insumos. Isso aí que é a produtividade. Quantos pratos um chefe de cozinha pode fazer por hora? E a gente tem essa imagem aí dos 2 sapatos, vocês podem prestar atenção nelas, que o da esquerda ele tem um valor equivalente a R$70. O da direita tem um valor equivalente a R$700. O que acontece? Quando a gente entende o que é agregação de valor, ou seja, valor adicionado por pessoa, a gente pode entender que esse valor, esse sapato aqui da esquerda, tem um valor comercial de R$70. Agora, quando você agrega valor a um determinado produto, você consegue aumentar o valor comercial desse produto. Ele deixa de ser um sapato de apenas R$70, passa a ser um sapato de R$700. Um exemplo prático para a gente entender como que isso funciona, a gente costuma sempre comparar, dar o exemplo dos telefones hoje em dia, né? Todo mundo sabe que o iPhone, ele é um tipo de smartphone que ele tem um valor agregado completamente diferenciado em relação aos outros concorrentes. Celulares, em maior parte aí, Android, né? Celulares, por exemplo, Samsung, LG, Xiaomi, essas outras marcas, elas têm um valor agregado que é menor. Por quê? O iPhone, em decorrência dos anos e dos anos de empresa, né, e das inovações que ela foi apresentando ao longo desse período, ela fez com que o produto, a marca, ela tivesse um valor agregado tão alto em relação à confiabilidade e, vamos dizer assim, qualidade. A entrega do iPhone, ela sempre vai ter esse padrão de valor mais elevado. Por isso que muitas vezes as pessoas acabam comparando, falar, esse iPhone ele tem as mesmas configurações de outro telefone convencional, porém o iPhone o valor dele é muito superior ao desse outro telefone.
Por quê? O iPhone ele vai ter um valor agregado. Os produtos da Apple, essa marca do iPhone, ela gera um valor agregado muito maior para os seus produtos. Esse valor ele foi construído ao longo do tempo, né? É onde a gente entende essa questão aí da produtividade. Ou seja, o trabalhador que ele vai trabalhar, vamos dizer assim, no desenvolvimento de um iPhone, ele consegue, através de uma série de metodologias gerar um valor agregado bem mais alto do que o valor agregado que é gerado com um telefone convencional. Beleza? Uhum. O valor bruto da produção, né, ele vai ser sempre descontado pelo consumo médio intermediário, o que você gastou para poder desenvolver um determinado produto ou serviço. Para a gente saber, então, o que vai ser a produtividade de uma empresa, a gente precisa medir. Não adianta a gente só falar, eu acho que ela está melhor ou está menor. Sim, você como empresária, vocês vão ter essa noção de cabeça por experiência própria mesmo, mas aquele detalhe, aquela virada de chave que às vezes falta no negócio, ele pode estar entre as linhas de uma série de dados, de uma planilha. Então, essa questão da medição e dos dados desses indicadores, ela é muito importante. E é uma coisa que ela precisa ser sempre acompanhada. Como que você faz para entender uma coisa? Você tem que acompanhar ela constantemente. Medir é entender, entender é conhecer, e conhecer é poder. Sempre quando a gente vai fazer qualquer coisa, qualquer projeto que seja, muitas vezes a nossa expectativa ela fica alheia à realidade. Você, por exemplo, vai planejar uma viagem. Vamos planejar todo mundo uma viagem para Caldas Novas, todos os participantes do Brasil Mais. Aí chega no dia, a gente faz o agendamento do hotel, marca o horário de chegada, o horário de saída da cidade que a gente está, o local, tudo certinho, quantos carros vão, quantas pessoas vão em cada carro, e chega no dia, no horário certinho que a gente marcou, para poder participar de um evento lá em Caldas Novas, no horário específico. Acontece que um dos participantes ele acaba passando mal, se sentindo mal, ele precisa ir ao hospital para se medicar, e aí, devido a isso, a gente não vai abandonar o nosso colega aqui, né? A gente aguarda porque ele não está muito mal assim, né? Mas ele ainda vai querer participar da viagem. Então, esse período que ele precisou ir se medicar já seria o suficiente para poder tirar a nossa realidade para fora da nossa expectativa. Vocês compreendem isso? Uhum. Assim como qualquer planejamento que a gente faz, ainda mais no ambiente empresarial, que é um ambiente que ele é sempre sujeito a muitos riscos, muitas situações que às vezes podem fugir do nosso controle, né? Mas, enfim, essa questão da medição, ela é importante justamente para a gente identificar esses detalhes, esses problemas aí que podem acontecer, e a gente coletar os subsídios que sejam suficientes para a gente entender e resolver esse problema. Por exemplo, só um exemplo hipotético do ambiente empresarial, você tem um restaurante, aí acontece que no meio do desenvolvimento de um prato lá, deu problema em uma máquina, no fogão, no forno lá, e aí não conseguiu entregar os pratos dentro do período, né, que havia sido pedido, até que o técnico chega para fazer a manutenção desse forno, e aí volta a produção para o tempo normal, já perdeu-se aí 2 horas, sendo que os pedidos precisariam ter uma média ali de 30 minutos para cada entrega, né? Então, são situações que elas acontecem de forma, vamos dizer assim, meio que inesperadas. Porém, com as avaliações, com as medições, a gente consegue evitar certas situações. Como é que está a manutenção dos meus equipamentos de trabalho? No caso do restaurante, na manutenção do forno, estava em dias? Pode ser que aconteça, mesmo ele tendo com a manutenção em dias, ele dá um problema, sim. Mas aí, lógico, se você tiver essa organização, essa medição, você vai conseguir prevenir certas situações inusitadas, reduzir isso a praticamente zero. Não diria zero, porque tem situações realmente que fogem do controle, mas
É por isso que é importante a gente ter essas medições. Certinho? Uhum. Vamos lá. Indicadores de desempenho. O que é um indicador? Tem gente que às vezes mistifica demais. Indicador é uma coisa complicada. A gente pode entender como indicador qualquer coisa que ela marque alguma coisa. Por exemplo, o velocímetro de um carro, ele vai ser um indicador. Eu tenho que fazer uma viagem que eu vou gastar aí 100, eu tenho 100 quilômetros para mim andar. Só que eu preciso fazer essa viagem mais rápido. Então, se eu gastaria ali 1h30 para poder percorrer esses 100 quilômetros, uma situação hipotética, né? E eu tenho só 1 hora para me chegar no evento, eu vou ter que correr mais, acelerar mais. Se eu ir a 120, chegava em 1h30. Se eu ir a 180, às vezes, pode ser que eu chegue em 1 hora. E pode ser também que, às vezes, eu sofra um acidente, ou então eu acabe levando multas de trânsito. Então, não é porque eu tenho um indicador, uma situação que me dá uma possibilidade que eu não vou ter riscos em relação a isso. Então, o indicador ele vai te mostrar o caminho, vamos dizer assim, o que está acontecendo, e a partir desse acontecimento você consegue entender qual seria o melhor caminho, a melhor decisão para ser tomada diante daquela situação, né? Por exemplo, um termômetro também, outra situação, né? Eu estou com febre. Aí você vai lá, mede a temperatura, realmente você está com febre, está com 37,5 de temperatura. Aí sua temperatura sobe para 38,5. Você mediu umas 2 horas depois, continuou se sentindo muito mal. Aí, depois dessa medição, você falou, nossa, agora a temperatura subiu muito, eu vou ter que procurar um hospital para me medicar, né? Aí, tendo as medicações adequadas, você já está tomando, você faz um outro acompanhamento. A temperatura diminuiu depois de 3 horas que eu tomei a medicação, baixou para 38 graus. Aí, mais umas 3 horas depois, baixou para 37. Então, a situação já começou a normalizar. Se por acaso a temperatura começar a subir novamente, continuar subindo, então eu entendo que tem alguma coisa errada. Eu preciso fazer uma avaliação, porque a febre é um sinal de que alguma coisa não está muito legal ali no corpo da pessoa, né? Então, essa aí, o termômetro, seria um formato de indicador, assim como o velocímetro de um carro. E no caso de uma empresa, seria justamente, por exemplo, uma planilha que você tem que ela te dá o resultado ali de todas as vendas que foram feitas por dia. Ou então, até mesmo para definição de metas. Eu quero ter uma meta aqui de vender 50 mil na minha empresa esse mês. Como que eu vou saber que eu vou chegar nesse objetivo, nessa meta de 50 mil? Eu calculo que eu tenho que vender X para mim poder, X por dia para mim poder bater essa meta, né? Beleza. Se eu acompanho em 5 dias que eu vendi a quantidade para mim ter uma meta ali de 51 mil, o valor que eu estou vendendo por dia, beleza, tá dando certo o que eu estou fazendo, é só eu dar continuidade. Já 5 dias de medição, né? Eu tenho que continuar sempre medindo. Mas se por acaso eu medi os 5 dias e eu percebi que nessa continuidade aí eu vou ter só uma meta ali de 45 mil, vai ficar abaixo daquilo que eu esperava, então eu tenho que analisar e entender por que aquilo está acontecendo, não estou conseguindo ter ali a minha meta diária para mim conseguir a minha meta mensal. E aí, depois disso, é que eu vou tentar tomar alguma ação corretiva para poder ajustar a minha meta para o que seria o ideal, né? Para chegar lá. Então, o indicador, ele é uma coisa que não é para você só ir lá e ver no final do mês. Consegui, não consegui, beleza. Larga de mão. Tem que ser uma coisa que ela precisa ser contínua. Analisa continuamente. Até aí tá tranquilo, pessoal? Certinho? Tranquilo. Tá indo rápido demais, devagar? Que boa. De boa, né? Então vamos lá, seguindo adiante, como que a empresa está em relação aos aspectos que mais impactam o seu desempenho? Por exemplo, você vai encontrar através dos indicadores, né, o que são os maiores gargalos da sua empresa, né?
e sempre procurando ter o melhor desempenho possível. Se você entender o que está acontecendo na sua empresa, nos mínimos detalhes, você vai ter uma facilidade maior para tentar elaborar alguma ação, algum tipo de correção, né? Vamos lá. Só queria fazer uma perguntinha aqui para vocês. O que vocês acham aí? Vamos começar pela Camila, da agropecuária. Qual o aspecto que você acha que mais impacta aí no desempenho da sua empresa, Camila? Hoje, o que mais está empacando no desempenho dela no momento é a estrutura, né? É a estrutura visual, na verdade. Uhum. E na sua, Camila, do hotel, Imperial Hotel? Do hotel é que questão de organização para conseguir ampliar. Sim, sim. Aí vocês imaginam o seguinte: vocês sabem o problema, lógico, eu acredito que praticamente todos os empresários eles têm noção da maior parte dos problemas que acontecem, mas você já chegou a refletir o porquê que acontecem esses problemas? Já chegaram a refletir? Já. Sim. Por que você acha que está acontecendo esse problema lá na agropecuária, Camila? Questão de Financeiro mesmo, né? tempo de empresa, Não, financeiro mesmo. financeiro. Essa Sim. questão. E entre as estratégias de solução, você já tentou alguma. Já tentou ter alguma estratégia de solução, vamos dizer assim? Sim, mas hoje, na verdade, Diego, a minha prioridade não é nem a estrutura visual do ambiente. A Uhum, minha prioridade hoje é trazer mercadoria para dentro da loja, entendi. porque hoje eu pago aluguel. Então, assim, se eu for mexer na estrutura e depois pensar em mercadoria, e o aluguel vai correndo, salário de funcionário vai correndo, e isso não tem como eu deixar para depois, né? Exatamente. Então, a estrutura tem como eu ainda deixar para depois. Uhum. Essa questão aí você falou que seria o ideal financeiro para poder você conseguir ajustar o estoque. Aí eu sempre tento fazer uma metodologia reversa com o pessoal. Se você tivesse o que você precisa hoje para poder, questão financeira mesmo, para poder impactar ali na sua loja a questão do estoque, ajustar tudo ali da forma que você pretende. Você acredita que conseguiria administrar tudo, teria processos suficientes para poder rodar uma operação maior do que você tem hoje? Eu acredito que não. Questão de funcionário, sistema, organização. Sim, eu acredito que não. Até então, a gente até conversou naquela visita sua sobre o meu sistema, né? Aí, hoje mesmo, a gente se deparou com outro problema no nosso sistema. Sim. Então, assim, eu estou assim, levando o lado é conhecido, sempre me ajuda em outras Uhum. coisas. Então, aí, tipo, hoje meu funcionário mesmo, meu vendedor foi, pegou e falou, Camila, o ruim é para você, para nós e para a empresa. Porque, Uhum. assim, você vai olhar no sistema, hoje nós, tudo depende de sistema. Vai olhar no sistema, tá contando um zerado. Aí vai olhar no estoque, tá lá o produto. Aí, às Isso. vezes, vem um cliente que eu não tô, eu conheço a loja, sei os produtos que tem na loja, eu não tô, aí você perde venda. Aí Sim. depois você olha, tá faltando, você olha, não tem venda, aí você vai pensar, funcionário tá pegando. Então, assim, tipo, tá bagunçado. Então, aí a gente já mapeia, igual você falou, a questão financeira, ela é um problema, sim, só que vamos dizer que essa questão de ter o financeiro para alimentar o estoque é uma situação que estaria um pouquinho mais distante da nossa capacidade hoje. Aí é Sim. onde eu entro com sempre aquela frase do Mário Sérgio Cortella, tentar fazer o melhor que eu posso na condição que eu tenho hoje.
Então, Sim. talvez, dependendo da situação, né, a gente compensa analisar direitinho os problemas que são mais emergentes, mais pontuais, que estejam dentro da nossa capacidade hoje, para poder a gente tentar já organizar essa parte que dá para organizar hoje, e aí, em cima disso, a gente já tenta bolar umas estratégias para poder melhorar o marketing, ou então, o marketing, quando eu falo de forma geral, redirecionar uma oferta para um produto específico, uma coisa que você tenha em estoque, que você consiga ter um giro bom com ele, né? E te dê uma rentabilidade bacana. Então, a gente analisa o mercado hoje, em geral, e o que você tem na loja, para poder montar uma estratégia bem específica, entendeu? Tem esse tipo de situação para a questão do financeiro. Mas, em relação aos processos, é outra coisa que dá para fazer também. Só que na pauta que a gente está pegando aqui agora, entra justamente na questão do indicador. Que aí, igual você falou, às vezes, se você não tiver o sistema lá, ele não te mostrar exatamente o que tem, você tem um impacto altíssimo na questão do faturamento. Você deixa de vender, tanto na questão do impacto nos custos, como no faturamento. Porque aí você fica com o produto na prateleira, o preço, às vezes, fica caro para você, às vezes perda de produto também leva-se em consideração no seu ramo de negócio, e também faturamento, que é o ponto mais crucial, né? E em decorrência dos indicadores. Até mesmo questão de compras. Como é que você vai, às vezes, fazer uma compra adequada para a sua loja se você não conseguir ter aquele relatório detalhado? No seu caso, eu acredito que você faz análise visual também, né? Que Sim. tem experiência também no mercado, mas é uma coisa que, no longo prazo, quando você pensar em crescer a agropecuária, é uma coisa que te dá uma dorzinha de cabeça maior. Camila, do hotel, você já imaginou, já pensou qual o motivo que tem hoje esse problema que você pautou aí lá no hotel? Organização. Mas e qual seria o motivo? Assim, questão sistêmica também, controle. Porque como tem pouco tempo que eu entrei na empresa, né? A questão da organização mesmo em si, administrativa, de compras e também financeira. Porque tem que organizar primeiro, estruturar mais a empresa, fazer caixa, porque até para a gente saber para onde que vai todo o dinheiro e tudo, né? E remanejar para a gente conseguir fazer a ampliação do hotel. Entendi. Na sua situação hoje, se você tivesse a solução para esse problema, a estrutura ficasse, vamos dizer assim, adequada nos seus parâmetros aí de análise, você acredita que daria certo isso aí, resolveria o seu problema? De forma geral, você conseguiria atender a nova demanda do hotel de uma forma melhor? Sim, se tivesse tudo organizadinho, sim. Entendi. Então, em questão de problema mesmo, essa da pauta aqui dos indicadores, esse aí eu acho que seria o ponto que mais pegaria para você, porque você me falou que você tem muitas dores em relação justamente a essa questão administrativa aí. Até mesmo questão de controlar o que entra, o que sai, né, do hotel, de forma geral. Você me falou que faz também as compras do café da manhã, matéria de produtos de higiene e tudo mais. Igual eu falei, que é muito difícil metrificar os gastos do hotel, por causa que não é um produto em si, né? É um serviço que tem produtos agregados nele, assim. Sim. Energia, quantificar para saber o que realmente um apartamento de uma hospedagem realmente gasta, entendeu? Entendi. Então, justamente essa questão aí. Se você conseguisse, vamos colocar, o hóspede, através de uma análise aí desses indicadores em um período aí de um mês, vamos supor, o hóspede, só um exemplo hipotético, ele fica 3 dias ali no hotel, então, num mês, cada quarto, ele vai ter X
tempo de hospedagem, né? E cada hóspede você consegue analisar uma média, lógico, vai ter uns que gastam mais coisas, mais produtos, outros gastam menos, e aí você consegue fazer uma média do que consome em cada quarto por mês, e aí você conseguiria mensurar melhor os custos mensais, né? Já deixar um custo fixo, vamos dizer assim, mensal dos gastos do hotel, e aí em cima disso aí, você conseguiria até mesmo fazer essa precificação que você me falou aí melhor. E aí você conseguiria ter uma base. Aí você jogaria quantos funcionários você tem para poder atender os hóspedes no hotel, desde o recepcionista, o pessoal da limpeza, todo mundo, atendimentos, e a questão dos gastos que você teria. Aí você consegue saber detalhadamente o que cada hóspede consome ali, gera de custo para você dentro da empresa, aí você conseguiria definir de uma forma mais ajustável o valor da hospedagem, de uma forma que você consiga, às vezes, até acirrar um pouquinho a competitividade em relação às outras empresas, sem ficar no prejuízo, e numa margem de lucro bacana, entendeu? E até mesmo questão de evitar prejuízos, entender determinadas situações para poder evitar certos tipos de prejuízo, perda de produtos, coisas, detalhes nesse sentido. E é justamente isso que o indicador ele vem trazer para a gente. De uma forma bruta, com certeza, todo mundo já tem a noção ali do que a empresa tem e tal, mas a grande questão, a grande sacada dos indicadores está justamente nos detalhes. Que se você pegar para corrigir detalhe, os detalhes se tornam coisas grandes lá na frente. Entenderam? Sim. Vamos lá, pessoal. Seguir adiante para a gente não perder tempo. Quais indicadores? Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Deu para pegar aí, tranquilo? Sim. Vamos lá. Deixa eu só voltar aqui. Beleza. Vamos dar continuidade aqui. Eu vou ver com isso. Quais indicadores que a gente precisa acompanhar, né? Indicadores que eles vão apontar para os aspectos que mais vão gerar impacto na empresa, né? Ou que naquele momento específico vai te representar algum gargalo. Tem situações específicas, às vezes a empresa está muito bem estruturada, mas ela tem uma pedrinha no sapato ali que ela não consegue resolver. Inclusive, nesse ciclo, peguei empresas que têm essa estrutura já montada, mas tem uma pedra no sapato que às vezes interfere. Quando você pega o primeiro passo para resolver qualquer problema, tem que entender por que está acontecendo aquilo. A gente pega para analisar através do indicador. Situações mais convencionais, vamos dizer assim, tem uma chuva de problemas. Eu não sei qual que eu começo primeiro. Aí a gente usa os indicadores também para entender a situação, ver o que está mais grave dentro da empresa e começar por aquele problema que está desencadeando outros, né? A gente sempre tenta pegar as causas dos problemas. E a gente chega nesse conceito aí essencial, que é aquilo que pode ser medido, pode ser melhorado, segundo Peter Drucker. A gente tem meio que um passo a passo aqui de como a gente aplicaria a gestão de desempenho empresarial, né? A gente pega aqui como passo 1, definição dos indicadores de desempenho e as suas metas. Passo 2, a gente monitora aqueles resultados que a gente coletou dos indicadores, né? A gente definiu. E a gente verifica a atualização dos sistemas de controle, se teve alguma mudança na coleta desses dados aí. Análise dos resultados, a gente analisa esses resultados, entende o que aconteceu, passa para a equipe, sempre é muito importante manter a equipe dentro dessa análise aí também, né? Às vezes até o próprio funcionário ele pode passar uma informação que você não estava sabendo quando você vai falar sobre aquele indicador, discutir aquele ponto ali, né? Por incrível que pareça, é uma coisa que acontece bastante. Desenvolvimento das ações necessárias. Você sabendo o que aconteceu, por que aconteceu, aí você consegue elaborar alguma ação para poder resolver esse problema. Análise do resultado dos indicadores, né? A gente sempre vai entender duas vertentes de um indicador, né?
do resultado que o indicador traz. Se ele está dentro daquilo que a gente esperava ou se ele está fora daquilo que a gente esperava. Se na situação hoje o resultado do indicador está dentro daquilo que eu esperei, a gente identifica o que é que ajudou esse indicador estar daquela forma, né, ou dificultou, e a gente redefine a meta. Eu tenho uma meta X hoje de 50 mil, vou aumentar então para 60 mil, meta de vendas, né? Supondo que a gente estivesse analisando o indicador de vendas. Agora eu tenho aqui uma outra situação, está abaixo do esperado, meta de vendas também, outro exemplo. Se ele está abaixo do esperado, eu tenho que entender por que minhas vendas estão abaixo daquela meta que eu tinha, do que eu planejei para vender esse mês. O que aconteceu? Aí é onde você identifica os problemas e as causas. Sabendo desses problemas e das causas, né, a gente consegue já entender melhor as possíveis soluções que a gente pode trazer para esse problema, né? O problema vai ser igual a um resultado diferente daquilo que a gente deseja, e as causas dos problemas vão ser as razões que provocaram esse resultado diferente. A causa, a gente sempre trabalha com a causa do problema. A gente sabe o problema já. Não é interessante para a gente ficar remoendo o problema. A gente sempre foca na causa, a raiz daquele problema. Como é que eu faço para identificar um problema ou, na realidade, a causa do problema? Né? O problema a gente já sabe. A insatisfação do cliente. Nesse exemplo aqui hipotético, né? O problema é a insatisfação do cliente. Mas por que a gente tem essa insatisfação? Porque o produto ele não chegou naquele prazo que a gente combinou, né? Com o cliente. Mas por que ocorreu esse atraso? Porque o tempo de produção ele excedeu o estimado. Mas por que ele excedeu o estimado? Porque a ordem de serviço não chegou no prazo. Mas por que essa ordem de serviço não chegou? Porque a equipe está sobrecarregada. Por que a equipe sobrecarregou? Porque não houve um planejamento detalhado das ações a serem feitas. Que essa técnica dos porquês ela traz para a gente? Ela traz a causa do problema da insatisfação. É uma técnica que ela é genérica, sim, porém ela não é aleatória. Através de estudos e análises, já pautou-se 5 porquês como a quantidade ideal para que a gente entenda, né, o problema sem extrapolar, continuar a ficar por quê, se aprofundar demais e sair da linha da causa do problema, né? Então a gente pauta aqui 5 porquês e através desses 5 porquês a gente consegue ter a média, né, suficiente para poder entender um problema que está acontecendo hoje dentro da minha empresa. Então, a gente sempre trabalha com o porquê. É uma estratégia que a gente se acostuma, ao longo do tempo, a fazer para a gente mesmo, né, na hora de entender uma determinada situação. Desenvolvendo as causas do problema, a gente já consegue ter subsídio para resolver esse problema, né, desenvolver ações de solução. Então, nesse caso aqui hipotético, faltou o quê? POP, vamos dizer assim, procedimento operacional padrão. Faltou um detalhamento do que cada funcionário tinha que fazer no seu determinado momento, que sobrecarregou a equipe de uma forma geral, atrasou a ordem de serviço e excedeu o tempo de entrega ali do pedido do cliente, né? Que gerou insatisfação. É uma situação genérica, mas um exemplo bacana aí. Conseguiram entender isso aqui, pessoal? Sim. Certinho, vamos lá. O último bloco agora que a gente pega dessa palestra de indicadores, né? É o indicador que a gente vai acompanhar, que é a produtividade do trabalho, né? Vamos dizer assim, o foco geral do Brasil Mais. Desde quando a gente começou o programa, a gente tem essa situação aí, no caso, esse indicador em mãos. Sempre eu falei para vocês, desde quando eu cheguei na empresa de vocês, que a gente está com o objetivo de trabalhar a produtividade, né? O objetivo de aumentar a produtividade da empresa. Então, vamos lá. Faturamento bruto menos os custos variáveis, dividido pelo número de pessoas ocupadas. Esse é um indicador que foi criado exclusivamente para o Brasil Mais. Então, quando a gente chegar no final, a gente vai ter esse resultado aí para a gente entender o que aconteceu na empresa durante todo o ciclo, né? Deu resultado ou não.
A gente faz essa mensuração na etapa 5, depois a gente retorna fazendo essa mensuração na etapa 9. Faturamento bruto, todos vocês sabem o que é o faturamento bruto? Sim. É o valor total da venda de produtos e serviços durante o mês, ou seja, o faturamento total do período. É simples. Só tem um detalhe que a gente fala, por exemplo, a empresa às vezes vende no cartão de crédito ou no boleto, dividiu ali em 12 vezes. Como que eu vou fazer o lançamento desse faturamento bruto aqui no cálculo da produtividade? Eu vou lançar, por exemplo, se eu fiz uma venda de R$1.000 nesse mês, só que eu dividi ela em 12 vezes para frente, eu vou lançar o valor total da venda hoje. Se for R$1.000, eu vou lançar R$1.000 como sendo uma venda desse mês. Não vou lançar, por exemplo, só uma parcela de R$100. Se eu for dividindo em 10, né? Não vou lançar só uma parcela de R$100 esse mês, R$100 no outro mês. Não. Para o indicador da produtividade, lança o valor total da venda. Somente essa ressalva aí, né, para o faturamento bruto. Custos variáveis. Vocês conseguem compreender o que são os custos variáveis? Sim. Sim, consegue, né? Os custos variáveis, a gente sempre costuma falar aquela frase, se vendeu, tem custo variável. O que a gente vende, a quantidade que a gente vende é que vai aumentar o custo variável que a gente vai ter. Por exemplo, no hotel, vamos supor, por exemplo aí da família. Se você hospedou 25 pessoas durante 3 dias, você vai ter um custo variável ali com insumos, né? De hotelaria mesmo, café da manhã, vai ter uma quantidade X de insumos. Você hospedou ali 100 pessoas nesse mesmo período, então você vai aí quadruplicar a quantidade de custos que você teve para poder manter os quartos. Só um exemplo hipotético, né? Sim. Se você hospedou 25 em 3 dias, num período, você vai ter um gasto X. Se você hospedou 100 pessoas, você vai ter no mesmo período, né? Você vai ter um gasto Y. Vai ser 4 vezes maior nessa situação aí. Da mesma forma, a questão da agropecuária, né? Se você vai ali, vendeu, por exemplo, fiz venda aí de tantos sacos de milho, a maioria das pessoas pede para entregar, então você tem, além da questão de fazer a entrega, né? Você tem também a questão do funcionário, que muitas vezes você tem que pagar um funcionário por fora, tem a questão do combustível. Então, esse aí é o custo variável, ele varia de acordo com a quantidade de vendas da empresa, o nível de atividade da empresa. Se for prestação de serviço, depende dos materiais que se consomem para poder prestar esse serviço. Um detalhe que a gente faz, né, a questão dos custos variáveis, é a água e a luz. Em determinados comércios, pode ser que a água e a luz ela seja um custo fixo e pode ser que ela seja um custo variável. Se for, por exemplo, um salão de beleza, um lava-jato, a água ela seria um insumo básico que é utilizado ali no desenvolvimento do serviço, né? Então, se o lava-jato lavou ali 10 carros, ele vai ter um consumo de água X. Se ele lavou 50 carros, já vai ter um consumo de água Y. Então, vai ter essa variação aí, essa discrepância. Agora, no escritório, por exemplo, de contabilidade, a água e a luz ela vai ser fixa, porque as mesmas pessoas vão estar trabalhando a mesma quantidade de horas todos os dias. Aí, então, a água e a luz ela se torna um custo fixo. Entenderam? Uhum. Tem alguns insumos. Tranquilo, pessoal, essa parte de custo variável? Tranquilo. Às vezes tem gente que fica em dúvidas, custo fixo, às vezes mistura com custo variável, mas é sempre você pensar assim, custo variável é aquilo que eu gastei mais porque eu vendi mais. É basicamente isso. Uhum. A gente tem uma planilhazinha aqui só para ajudar a gente a entender de uma forma mais detalhada, né? O que é o custo variável? Pode ser comissão, imposto, custo de matéria-prima, embalagem, às vezes, taxa de cartão de crédito,
frete, logística em geral. Custos fixos, eles entram aluguel, condomínio, IPTU, salário dos funcionários, os encargos do salário, contabilidade, internet, água, em salvos casos, né? Se for um escritório, ou um local que tenha um consumo fixo da água e da luz, né? Propaganda, manutenção periódica, né? Serviço de associação comercial, treinamento, essas coisas. São custos fixos, certinho? Sim. Até aí tá tranquilo? Sim. Pessoas ocupadas. É o último item ali que a gente avalia do nosso cálculo de produtividade, né? Faturamento bruto menos custos variáveis dividido pelo número de pessoas ocupadas. Inclui como pessoas ocupadas sócios e proprietários, familiares que às vezes eles estão ocupados na empresa, eles trabalham, não estão fechados, mas trabalham na empresa. Então, pessoas de férias, pessoas em licença de até 15 dias, que não incluem aqui também como pessoas ocupadas, são ali estagiários e menores aprendizes, não contam como pessoa ocupada dentro da empresa, pessoal terceirizado de manutenção, prestador de serviço com característica de não subordinação e pessoas com licença maior de 15 dias, né, licença maternidade e outras. Dessa parte aí de pessoas ocupadas, vocês conseguiram entender? Sim. Falei de uma forma bem genérica, mas na essência, pessoas ocupadas, a gente costuma dizer que são aquelas pessoas que são parte integrante do quadro da equipe da empresa, certinho? A pessoa que ela tem potencial de crescimento, se você precisar, por exemplo, atribuir uma nova atividade àquela pessoa, você consegue atribuir, o que não acontece, por exemplo, com um estagiário, né? O estagiário, ele tem a carga fixa, ele não tem um potencial de crescimento dentro da empresa, o estagiário, porque ele, assim que ele parar os estudos, ele não é mais um estagiário, né? E a função dele dentro da empresa é apenas aprender. Então, a gente leva em consideração para o indicador do Brasil Mais, somente as pessoas que são integrantes fixas do quadro da equipe, né? Retornei aqui nesse slide só para a gente recobrar aqui como que funciona o cálculo. Cálculo da produtividade dentro do programa do Brasil Mais, né? O indicador do Brasil Mais, ele leva em consideração o faturamento bruto menos os custos variáveis, dividido pelo número de pessoas ocupadas. O resultado dessa conta é o que vai trazer para a gente a produtividade por pessoa. Só um exemplo hipotético, né? Vamos supor que ali você teve um faturamento de 100 mil, e aí você teve um custo variável de 20 mil no mês. Aí você subtrai, né? Você vai ter um valor aí de 80 mil reais. Se você tem 10 funcionários, só fazer a confirmação da conta aqui. Você vai ter uma produtividade aí de 8 mil reais por pessoa ocupada. Beleza? Certinho, então, pessoal. Chegamos aqui no final desse slide 1. E encerramos assim a etapa 3, palestra de indicadores.